Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso Pandora News, nosso plantão diário. E mais uma vez o caso Sean Combs ganha novos desdobramentos. As acusações têm se acumulado dia após dia, trazendo à tona questões que vão muito além do que todos imaginavam no início desse escândalo. E desta vez, o nome do Justin Bieber aparece como uma das peças-chaves deste caso. Isso aconteceu porque, após semanas de silêncio, o Justin Bieber finalmente se pronunciou. E eu vou falar aqui para vocês um pouco mais sobre isso. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e curtir o meu vídeo. E se quiser um contato mais direto comigo, você pode me seguir na rede social vizinha que eu vou deixar aqui na tela. E agora, quais são essas novas acusações? O que o Justin Bieber revelou sobre sua relação com Sean Combs? E como isso pode impactar o desenrolar desse caso? Fique com a gente até o final do vídeo, porque o Pandora News vai trazer todos os detalhes agora. E a primeira notícia que eu trago aqui para vocês é que o Sean Combs deve fazer sua primeira aparição perante o juiz que vai presidir o seu julgamento. Ele será levado da prisão onde ele está preso hoje, no Brooklyn, para um tribunal federal de Manhattan. Isso para uma audiência que ocorrerá ainda hoje, nessa tarde. E agora quem vai presidir o julgamento é o juiz Arun Subramanian, se eu estiver pronunciando certo o nome dele. E isso aconteceu após o afastamento do juiz anterior. Essa audiência preliminar que vai acontecer hoje é para definir os prazos para que os advogados de cada lado apresentem seus argumentos, e os advogados do Sean Combs querem adiar o julgamento para abril ou então para maio do ano que vem. Já os promotores não expressaram uma preferência sobre quando o julgamento deve ocorrer. E além disso, os promotores alegam ter reunido inúmeros terabytes de materiais eletrônicos contra o rapper, incluindo dados retirados dos aparelhos telefônicos, dos notebooks e também dos discos de armazenamentos encontrados até o momento. Então você imagina tudo o que eles encontraram nesses aparelhos eletrônicos do Diddy, que era alguém que tinha esse costume de filmar todas as relações íntimas que aconteciam nos freak-offs. Agora, falando sobre o afastamento do juiz anterior, isso aconteceu porque ele tinha algumas associações com os advogados do caso. Então, para evitar um conflito de interesse, ele solicitou o afastamento do caso. Como eu vi algumas pessoas perguntando sobre isso, eu decidi esclarecer isso aqui para vocês. E agora tem uma nova acusação contra o Diddy. Uma mulher alega que o rapper misturou um lubrificante com GHB, o famoso Boa Noite Cinderela, isso para dopar e abusar dela. A advogada Ariel Mitchell Kitty contou ao canal News Nation que sua cliente foi obrigada a se despir com o rapper a ameaçando com um objeto cortante. Depois disso, foi passado em seu corpo um lubrificante misturado com o Boa Noite Cinderela, e ela falou que após ter essa substância espalhada pelo seu corpo, ela se sentiu ficando cada vez mais mole. E por isso existe a desconfiança de que algum tipo de droga foi misturada nesse lubrificante. E com isso, a vítima ficaria sem conseguir se defender e com isso, claro, facilitaria o abuso. E essa alegação combina com todas as alegações de que, na verdade, todos aqueles óleos de bebê encontrados na casa do Sean Combs podem ser, na verdade, GHB. Então, eram litros e litros de GHB que ele mantinha ali para que ele usasse esse óleo nas mulheres e nos homens que frequentavam a sua casa e suas festas, para que assim eles ficassem mais fáceis de serem abusados. So we know, Ariel, that you've got this client, you plan to file the suit this week. There hasn't been a lot of detail about it, but I think you can reveal a little more tonight about exactly what your client says Diddy did to her. Tell us a little more if you can, even though the suit's not officially been filed. Yes, I'll have the suit filed sometime this week, probably in the next couple of days. It's just in editing right now, just to get the final touches on it, just to make sure we haven't missed any causes of action. I think as it stands right now, we're at 19 causes of actions, from sexual assault, sexual battery, of course, RICO charges, and sex trafficking. But essentially, my client was raped by Mr. Combs, his bodyguard, and a friend who invited my client to his home to set up this whole situation. The details are graphic in nature, and the complaint lays out all of the details in the graphic, just deplorable way my client was victimized in that day, or in that night rather, and her harrowing escape, and how she was able to finally get away
and managed to get to safety after the gruesome attack. But can you talk a little bit about the baby oil? Because I think people just think it's baby oil, but you are claiming that there may be something else in that, correct? Yes, so in the suit, there is a part where Mr. Combs is threatening her with a knife and makes her take off her clothes. And then he takes what she believes is some type of liquid substance out of a bag, out of a fanny pack to be specific, and he squirts it at her. And she originally thought it was like acid or something, but then she realized that it was some type of lubricant or oil. She actually didn't specify even baby oil. She just said he just started squirting it at her, squirting it all over her body. And then that's when, after she was covered in this oil, that's when the attack began with Mr. Combs and then the friend. And then in between the two of them, she was squirted some more with this oil. And then the bodyguard then attacked her and raped her as well. But she said over the course of this, her body gotten more and more limp, and she couldn't figure out essentially what was causing it, because it wasn't as if she was forced any drugs. She said she had a cup of water that she took a sip of, and she knew immediately it wasn't just water, but she only took a sip. And she felt that whatever the liquid was being squirted on her had something in it, which essentially debilitated her and her faculties. Mm. Yeah, that's what I was going to ask you. I mean, because in the complaint, the Fed's complaint, they talk about all of those bottles of body oil. So we knew there was a lot of lubricant, but do you have any idea what may have been in it? Is there something that could have been in it that would have made it so she couldn't move? So I've done some internal research after I had my intake with my client, and it seems that oil in general is used as a conduit for specific drugs, like, for instance, GHB. So in order to get that to topically take into somebody's body, you need a conduit, which is typically oil. So it seems to me that there were some types of drugs mixed into the oil, which is why he was dousing her in that oil prior, not only to make it easier to assault her, but that was what was lowering her defenses. E além disso, recentemente um rapaz que hoje tem 30 anos falou que com apenas 6 anos de idade foi a uma das festas do Diddy, o que é bem bizarro. Esse rapaz é o Justin Litovsky e ele compareceu com os seus pais a uma festa do branco que estava acontecendo no Hamptons, uma área luxuosa de Nova York. Ele disse que imaginava que ali seria um churrasco da tarde bem comum, mas quando chegou lá, ele falou que se lembra de ver muita maconha e de várias mulheres sem sutiã dentro da piscina. A mãe dele falou que havia garrafas por toda parte e mulheres nuas, mas ela falou que não tinha certeza se aquilo era apropriado ou normal. Essa alegação da mãe dele, para mim, é bem estranha, porque se eu vejo um lugar cercado de mulheres nuas, eu mesma não vou querer ficar, muito menos vou levar meu filho para ficar num ambiente desse. Mas cada um. E ela falou que ela ficou se perguntando se crianças poderiam ser permitidas a estar nesse tipo de festa. Entre os convidados estavam Jay-Z, fumando um charuto, e Donna Karan e Tyson Beckford usando uma camiseta com a escrita "Fuck Giuliani". E esse era um xingamento em referência ao então prefeito republicano de Nova York. E aí, nos meses seguintes, é dito que o Diddy começou a dar um toque de recolher para as crianças em suas festas. Ele dizia o horário que as crianças precisavam sair do local porque o lado obscuro da festa ia começar, com mulheres nuas e todo tipo de depravação que a gente sabe que ocorria ali. E nós sabemos que inúmeras celebridades participavam de muitas coisas que aconteciam ali e que tudo isso era gravado. E por isso está sendo falado hoje que algumas celebridades correm o risco de serem envolvidas nas acusações contra o Sean Combs. E para isso, para evitar esse tipo de coisa, elas fizeram acordos com as vítimas. Tudo para tentar manter seus nomes fora dos holofotes. Quem falou tudo isso foi o advogado Tony Buzbee, o advogado do Texas que vai representar 120 supostas vítimas do Diddy. Estão muitos nomes poderosos de Hollywood e eles estão se esforçando para evitar essas acusações que eles podem sofrer por estarem completamente envolvidos nessas festas onde ocorriam crimes. E de acordo com o advogado Tony Buzbee, algumas celebridades realmente conseguiram evitar a retaliação pública. Isso porque elas tomaram uma iniciativa de silenciar algumas vítimas. Mas segundo Tony, as investigações estão super focadas nisso. Ele disse o seguinte, abre aspas,
Todo mundo está focado em quais outras celebridades estavam envolvidas, quem vai ser nomeado, quem vai ser exposto. Não espero que isso aconteça esta semana. Queremos ter certeza de que, se nomearmos pessoas além de Sean Combs, faremos nossa lição de casa, porque isso criará uma tempestade de fogo, e entendemos isso. Se você estava lá na sala, participou, viu acontecer e não disse nada ou ajudou a encobrir, na minha opinião, você tem um problema. Fecha aspas. Ele também prometeu que vai processar os casos contra qualquer infrator, então a pessoa pode ser poderosa o tanto que for, ele falou que vai atrás dessa pessoa, e inclusive ele já enviou cartas de cobrança para algumas celebridades e também para algumas pessoas importantes, para dar a elas uma oportunidade de se identificarem discretamente e darem os seus lados dessa história. E não é novidade, tem muitos nomes grandes da indústria que ainda vão vir à tona, e é só questão de tempo, porque logo Diddy vai começar a falar para tentar diminuir a sua pena. Então provavelmente ele não vai poupar os seus amigos. O Tony Buzbee também divulgou uma linha de telefone criada exclusivamente para denúncias contra o Diddy, e sabe quantas ligações receberam nessa linha? Em 10 dias após a linha ter sido criada, a equipe do Tony Buzbee recebeu cerca de 3.200 chamadas. Porém, após a coletiva de imprensa que foi feita no começo desse mês, em 24 horas, eles receberam 12.000 chamadas. Muita coisa, muitas denúncias feitas contra o Sean Combs. Mas claro que essa equipe de mais de 100 pessoas vão ter que filtrar pessoas que realmente têm alegações sérias contra o Sean Combs, porque nós sabemos que, num caso desse, tem muita gente que aproveita para tentar algum tipo de publicidade e aí vem falando mentiras, falando que está envolvido, que foi uma vítima, e às vezes isso é mentira. Isso, infelizmente, ocorre em muitos casos. Então, eles têm que filtrar todas essas denúncias para ver o que realmente tem fundamento para então entrar com uma ação contra o Sean Combs. Agora, um dos famosos que estão bem incomodados com tudo que tem vindo à tona sobre o Sean Combs é o Justin Bieber. Lembra que eu falei que ele já vinha deixando algumas referências em suas músicas e também nas redes sociais sobre possíveis abusos que ele pode ter sofrido? Eu fiz um vídeo dedicado apenas a isso. Então, além disso, no primeiro dossiê que eu fiz aqui sobre esse caso, eu mostrei algumas filmagens do Justin Bieber na casa do Diddy, quando ele era apenas uma criança. Ele tinha cerca de 14 ou 15 anos naquela época, foi bem no início da carreira dele. E ele foi levado até lá por nada mais, nada menos que Usher. E hoje sabemos que o ex-segurança do Diddy alegou que o Usher foi abusado pelo rapper, exatamente nesta mesma idade. Então tá tudo meio interligado. O Usher, que foi uma suposta vítima, pode ter levado o Justin Bieber, anos depois, para ser outra vítima do Sean Combs. Porém, isso é apenas uma alegação, não temos provas. E agora o Justin Bieber estaria profundamente incomodado com as graves alegações feitas contra o seu antigo mentor, o Sean Combs. Segundo informações divulgadas, o Justin Bieber foi aconselhado por pessoas próximas a se afastar de qualquer coisa relacionada ao rapper. De acordo com a fonte, Justin Bieber não quer ter nada a ver com a situação envolvendo o Diddy hoje. Além disso, ele também estaria focado em proteger a sua família, já que se tornou pai recentemente, com o nascimento do seu filho, Jake Blues Bieber, que aconteceu em agosto desse ano. Porém, vai ser bem difícil Justin Bieber apagar o vínculo que ele teve por anos com o Diddy. Afinal, ele tem uma história de longa data com o rapper, isso é inegável. A relação deles começou em 2009, o Justin Bieber tinha apenas 15 anos e foi bem na época em que foi gravado aquele vídeo dele passando 48 horas do lado do Diddy. E tudo foi gravado em formato de vlog para um canal no YouTube e hoje está público, então não tem como ele negar que ele tinha um vínculo. E nesse vídeo, o Diddy fez declarações bem controversas sobre essa estadia do Justin Bieber em sua casa. Ele comentou no vídeo que aquilo seria definitivamente o sonho de um garoto de 15 anos. E ele oferece ao Justin Bieber um carro de luxo, uma casa e a ideia de sair para pegar garotas. Esses comentários têm levantado vários questionamentos sobre como era a relação entre os dois. Especialmente, claro, à luz das atuais acusações contra o Diddy. E assim, o caso do Sean Combs continua a ganhar novos capítulos, com acusações cada vez mais graves e nomes poderosos sendo colocados no centro da polêmica.
Fiquem ligados aqui no Pandora News para mais atualizações sobre esse caso e outros assuntos que estão repercutindo no mundo. Não se esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum detalhe das próximas notícias. Então, nos vemos no próximo episódio.